Bem, para terminar, nós vamos falar aqui do tecido muscular. Nós já falamos do tecido ósseo, forma os ossos, tecido cartilaginoso, e devemos lembrar que os ossos, junto com os músculos, são responsáveis pelo movimento do nosso esqueleto, tá? Então, são os responsáveis pela nossa locomoção. Para que serve o tecido muscular? A função dele é realizar contração, tá? Existem três tipos de musculatura ou tecidos musculares. A musculatura estriada cardíaca, que existe apenas no músculo do coração, a lisa ou não estriada e a estriada esquelética. Tá? Cada uma delas tem uma característica diferente que vamos ver a seguir. À direita nós temos aqui as imagens ao microscópio correspondentes a cada uma dessas musculaturas, tá bom? Bom, vamos começar a falar então da musculatura lisa. A musculatura lisa, ela apresenta células alongadas, né, com o núcleo central, e elas são isoladas, uma separada da outra, embora estejam todas juntas claramente, né? Essa musculatura, ela tem ação involuntária. Ela é controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, nós não temos controle sobre ela. Ela aparece na parede do intestino, nas veias, no útero. Por exemplo, quando o útero contrai durante a menstruação, a mulher não pode controlar, impedir essa contração. Isso acontece sozinho. Da mesma maneira que a parede do nosso intestino, ela se contrai empurrando o alimento adiante, mesmo que a gente não queira que isso aconteça, tá bom? Bom, além dessas características, essas células elas têm contração lenta, né? Além de involuntária, como eu havia dito, lenta, tá? E elas têm grande capacidade de se manter contraída. Essas células são encontradas também na nossa bexiga, tá? Na musculatura da bexiga, que é capaz de contrair a bexiga até que ela elimine toda a urina. Então, ela vai se mantendo contraída até esvaziar a bexiga. Tá certo? A musculatura estriada cardíaca, como eu havia dito, ela faz parte do coração. Nós iremos encontrar essa musculatura apenas na parede do coração. Aqui nós temos um pedaço da parede ampliado. Aqui está a parte externa do coração e aqui a parte interna, onde passa o sangue. O sangue entra em contato direto com o endocárdio, tá? Como é que é essa musculatura? As células, elas se caracterizam aqui, pessoal, por serem alongadas, tá? Estriadas, tem esses risquinhos, e elas se comunicam umas com as outras através de estruturas chamadas discos intercalares, que são as estruturas escuras, aqui esses risquinhos escuros que você está vendo. Cada um deles é a comunicação entre duas células. Tá? Elas também têm comunicações laterais. Então, essas células todas em comunicação conseguem fazer uma contração em bloco. Tá? Elas se caracterizam por ter uma contração involuntária, nós também não controlamos o batimento cardíaco, tá? Rápida e rítmica. Então, o nosso coração tem baixa capacidade de se manter contraído, por isso que ele contrai e relaxa, à medida que ele faz o tum-tum, tum-tum. Tá bom? O terceiro tipo de músculo é a musculatura estriada esquelética. Essa está ligada ao nosso esqueleto. Então, como você pode observar aqui, você tem os ossos, o músculo, que está ligado ao esqueleto pelos tendões, que lembra que eles são formados por tecido conjuntivo denso, né? Os ligamentos também são formados por tecido conjuntivo. A diferença é que ligamentos ligam ossos a ossos, tá? Enquanto os tendões ligam músculos aos ossos, tá? Esse tipo de tecido tem células alongadas, né, cilíndricas e unidas umas às outras. Só que essas aqui têm vários núcleos periféricos, ao invés de apenas um ou dois núcleos, como na musculatura cardíaca. Tá? Elas têm contração voluntária, então todo movimento que nós fazemos para escrever, falar, pular, correr, dependem dessa musculatura, certo? Mas elas têm baixa capacidade de se manter contraída. Então, esses músculos têm que contrair e relaxar na sequência. Tá bom? Toda a musculatura esquelética funciona de acordo com um antagonismo muscular. Então, todo movimento que nós fazemos, eles têm um músculo antagônico que faz o contrário. Por exemplo, aqui, quando nós contraímos o braço, o bíceps é o músculo que contrai para puxar o antebraço, certo? Enquanto o tríceps está relaxado. Para nós esticarmos o braço, o bíceps relaxa e o tríceps contrai.
tá bom? Como ocorre essa contração? Então vamos lá. Aqui nós temos, pessoal, o músculo. O músculo ele é formado por vários fascículos. O que são fascículos? Então aqui você tem o músculo e os fascículos são, vamos dizer assim, algumas são porções de músculos formadas por muitas células musculares. As células musculares são alongadas, como nós vimos antes, e chamadas de miócitos ou fibras musculares, tá? Dentro de cada uma dessas células há muitas fibras ou miofibrilas contráteis, que são fibras de proteína, principalmente de actina, que você está vendo aqui em azul, e miosina, que você está vendo aqui em vermelho, tá? Cada estrutura dessa daqui, que vai desde uma linha azul até a outra linha azul, é chamada de sarcômero. E eles são as estruturas contráteis do músculo. Para haver contração, os sarcômeros recebem cálcio e ATPs, né, energia, fazendo com que as fibras de actina que estão em azul deslizem sobre as fibras de miosina. Então, olha só, elas deslizam da esquerda para o meio, né, para dentro, e da direita para dentro, encurtando, então, toda essa estrutura muscular, fazendo com que o músculo contraia. Tá bem? Bom, para terminar, as fibras musculares podem ser divididas em dois grupos, vermelhas e brancas. As vermelhas são as com contração lenta e resistentes à fadiga. Por quê? Porque elas são ricas em mioglobina, que é um pigmento vermelho que consegue atrair e absorver bastante oxigênio do sangue. E ela tem mitocôndrias bem grandes, que geram bastante ATP, fazendo com que ela fique resistente à fadiga. Ela é comum nas pernas, a musculatura das pernas é rica em fibras vermelhas. As fibras brancas, por sua vez, elas têm contrações intensas, de curta duração e rápidas, né? Essas fibras, elas existem, por exemplo, nos músculos peitorais. Elas são brancas porque tem pouca mioglobina e poucas mitocôndrias. Então, elas fadigam muito facilmente, tá? Se você pensar no peito da carne de um frango, por exemplo, a carne é branca justamente porque tem essa característica. Agora você vai fazer exercício sobre esse assunto. Vamos lá?